Olá pessoal, como vão vocês? É um prazer muito grande poder estar iniciando aqui mais um estudo. O tema é desencarnação e vida espiritual. Mas nós vamos falar basicamente de vida, a importância da vida. Não só a vida aqui na matéria, como a vida fora da matéria. Nós vamos dar esse enfoque de vida, porque o espírito ele sempre vive. A diferença é o tipo de matéria que o reveste. No MAP nós recebemos muitas perguntas, sugestões de temas, e um dos temas que mais pedem para que a gente fale é sobre esse, desencarnação, e fazem um monte de perguntas. Então eu vou mostrar para vocês alguns dos assuntos que nós vamos abordar aqui ao longo desse estudo, que vai levar 7 a 8, eu não gosto de falar, mas vai lá, aulas. Ou seja, cerca de 2 meses que nós vamos ficar juntos nesse tema. Então fazem perguntas sobre socorro espiritual, como isso é feito, sobre acolhimento, sobre tratamento espiritual, sobre como é o processo de desencarnação, a passagem pelo umbral. Afinal de contas, todo mundo passa pelo umbral? É uma dúvida. Nossos entes queridos que já partiram podem nos ouvir? Eles acessam a nossa vida? Como o espírito aceita que não está mais nesse plano físico? Acontece isso, do espírito não aceitar, não entender, por exemplo, que ele já desencarnou? Por que as pessoas têm tanto medo de morrer? Medo por sentir a presença de um ente querido. Existem pessoas que sentem a presença. Os desencarnes coletivos, as influências positivas ou negativas entre encarnados e desencarnados, esses são alguns dos temas. Falar de colônias espirituais, como são essas colônias. Então, nós vamos dar um enfoque bem assim amplo sobre essa situação da nossa vida, porque eu repito algo que eu sempre digo, é um dos chavões, né? Não existe o mundo dos mortos. Nossos entes queridos que partiram não estão mortos, estão vivos. Eles simplesmente tiraram essa coraça de matéria mais grosseira. Estão lá em cima com o seu corpo espiritual. O mesmo corpo espiritual que todos nós temos e tínhamos antes de assumirmos esse corpo físico. Existe um corpo espiritual. E a grande notícia que o Espiritismo traz é, repetindo aquilo que Jesus nos trouxe, a boa nova, a grande notícia: a vida é eterna, a vida do Espírito, a vida continua, né? Nós não morremos da maneira que muitas pessoas entendem. Se há um sentimento terrível, esse realmente é horrível, é aquele de quando você perde um ente querido e você coloca na cabeça assim: nunca mais vou ver, nunca mais vou encontrar. Como se a pessoa deixasse de existir. Este é um tipo de pensamento que o espírita não pode ter. Tudo bem, nós sabemos que nessa encarnação, materialmente, nós não vamos encontrar com aquele ser, aquele abraço de matéria com matéria, mas esse ser pode nos ver. Algumas pessoas conseguem ver os desencarnados e nós temos a comunicação entre os dois planos. Infelizmente, não é todo mundo que consegue uma comunicação do ente querido que está do lado de lá. Nem sempre esse ente querido está numa situação boa. Vamos abordar esse assunto. Mas, para começar, vamos falar um pouquinho sobre algo que é fundamental a gente entender. Eu tenho repetido muito esse assunto, que é a questão da matéria. O que nós aprendemos sobre a matéria na doutrina espírita? Ou seja, em outras palavras, o que a espiritualidade superior nos informa sobre a matéria?
E nós temos informações impressionantes que agora estão sendo confirmadas pela ciência, o que é importantíssimo. Existe um elemento no universo que Kardec foi orientado a chamar de fluido cósmico universal. Existe uma espécie de matéria no universo que não é essa matéria aqui, do nosso plano, da tabela periódica, a matéria do carbono, do hidrogênio, do oxigênio. Dizem os espíritos, existe uma outra matéria numa forma extremamente sutil, que é o fluido cósmico universal. Essa outra matéria, na falta de um termo melhor, vamos dizer assim, que ela pode ser comprimida, num termo mais técnico, ela existe em vários estados vibratórios. Então, imagine o seguinte, vamos pegar essa matéria, esse fluido cósmico universal, na sua forma mais pura, e vamos começar a comprimir. Nesse outro plano, essa outra matéria comprimida, você vai tentar medir e vai dizer assim, eu não consigo detectar nada aí, nem consigo ver, e você vai comprimindo. Não consigo ver, não consigo detectar, e você comprime mais, e mais, e mais. Chega a um ponto, opa, eu consigo detectar essa matéria, é o hidrogênio. É o primeiro elemento da tabela periódica, com um próton e um elétron. A partir daí, toda vez que você comprimir, vai surgir um elemento novo. Na fusão nuclear, 2 átomos de hidrogênio formam um átomo de hélio. Aliás, isso é o combustível das estrelas, basicamente, são compostas de hidrogênio, e na fusão nuclear, lá no centro da estrela, se forma o hélio. Toda a matéria que nós conhecemos, toda a matéria que forma esta mesa, esta sala, os nossos corpos, são derivações do hidrogênio comprimido no núcleo das estrelas. Quando há a fusão nuclear na estrela, ela vai cada vez mais ao longo da sua vida se comprimindo. A gravidade tende a espremer as estrelas. E elas vão consumindo o hidrogênio. Toda aquela estrela é formada de hidrogênio, mas no núcleo dela há a fusão nuclear. Chega um momento em que todo o hidrogênio está consumido. E na vida da estrela, que não vale falar aqui como é esse ciclo, toda estrela tem um ciclo de vida de bilhões de anos, mas tem um ciclo de vida. Chega um momento que ela não tem mais hidrogênio, em algumas situações, dependendo da estrela, ela se comprime e explode na forma de uma supernova. Então, nessa explosão é que surge toda a matéria que a gente conhece. Então, toda essa matéria aqui veio de estrelas que explodiram. A matéria dos corpos de vocês foram geradas na fusão nuclear em estrelas. Estrelas que explodiram, na verdade, elas estão distribuindo matéria pelo universo. A Terra, no passado incandescente, pela ação da gravidade, reuniu certa matéria e hoje, nesse momento, nós temos um núcleo muito quente, fervilhando, temperatura milhares de graus, e nós estamos numa crosta, numa casca fina, nessa Terra incandescente. De vez em quando, o núcleo da Terra consegue uma passagem e aparece aqui na superfície aquela lava, são os vulcões. Então, minha gente, a matéria que compõe todos vocês veio das estrelas. Nós somos, do ponto de vista físico, literalmente, pó de estrela. O que nos forma veio das estrelas. E a estrela começa a ser formada pelo hidrogênio, aquele primeiro elemento. Todos os demais elementos são, vamos dizer assim, condensações, fusão de átomos, até o mais pesado que a gente conhece, que é o átomo de urânio, que tem 90 e poucos prótons e elétrons. E o urânio, ele é como se ele não conseguisse mais ser comprimido, e ele tem uma tendência a voltar para a origem, para o fluido cósmico universal, na forma de radiação. E ele tem uma vida mais curta do que os outros elementos.
embora seja de milhares de anos. A nossa visão e audição só consegue perceber faixas de vibração dentro de um certo limite. No universo, tudo vibra. E além da nossa visão e da nossa audição, existem faixas vibratórias que nós não percebemos. O que nós chamamos de raio-x, ultravioleta, infravermelho, tudo isso é luz. Tudo é luz. Só que está numa faixa fora da nossa visão, da nossa percepção. Nós somos cercados de ondas, de energias, somos cercados de luz. O fato de nós não percebermos não quer dizer que algo não exista. O próprio ar que nós respiramos, não conseguimos ver, mas sabemos que existe. Conseguimos até sentir o ar, mas nós não conseguimos ver. O mundo espiritual, ele é formado de uma matéria que nós não conseguimos ver e não conseguimos medir. É uma matéria que está aquém do hidrogênio. Está entre o fluido cósmico universal, que é a matéria na sua forma mais pura, e essa primeira matéria que nós conseguimos detectar, que é o hidrogênio. Os cientistas andam nos laboratórios jogando átomos, prótons contra prótons, tentando descobrir níveis de matéria além dessa matéria que nós conhecemos. O Espiritismo já nos traz, os espíritos nos trazem informações do tipo, está lá no Livro dos Espíritos. Kardec pergunta, entre as estrelas e os planetas, tudo é vazio? Existe só esse vácuo, não existe nada entre as estrelas? A resposta que os espíritos deram, está tudo preenchido por uma espécie de matéria que vocês não conseguem ver, perceber e que os seus instrumentos não conseguem medir. No século XX, vem a ciência e descobre o seguinte, que essa matéria aqui, da tabela periódica, é só 4% da matéria do universo. Eu tenho repetido isso toda hora. 96%, diz a ciência, é um outro tipo de matéria, que não reflete a luz, por isso chamada de matéria escura. E tem uma derivação dela também, a energia escura. Quando nós falamos de uma colônia espiritual, aquela colônia é matéria. O nosso corpo espiritual, aquele que vai nos acompanhar no momento da morte física, e nós vamos nos apresentar com um corpo, este corpo espiritual, que Kardec chamou de perispírito, ele é matéria também. Então, quando nós falamos de mundo espiritual, nós estamos falando, não é de algo que é fumacinha, abstrato. Nós nos revestimos de matéria e nós aprendemos a manipular essa matéria. Como essa mesa que foi feita, tem uma inteligência por trás, tem uma medida, uma altura, alguém pensou e usou ferramentas, máquinas para construir essa mesa. No mundo espiritual a mesma coisa. A inteligência cria as coisas do mundo espiritual. Existe uma diferença, lá não precisa de máquina, você plasma pelo pensamento. Isso é outra coisa que nós vamos falar ao longo desse estudo. Então vamos falar agora desse corpo espiritual. Para a gente falar de vida espiritual, para nós falarmos de vida, é fundamental ter alguns conceitos. E o conceito de corpo espiritual ou perispírito, que é o outro nome, é muito importante. Então, deixa eu mostrar uma figura para vocês. Nesse estudo nós teremos várias figurinhas para complicar a vida de quem nos ajuda aqui a montar cada aula, né? Então veja essa figura, corpo espiritual na Bíblia, mas isso não é coisa de espírita, corpo espiritual não. Lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 44 e 46, eu vou destacar só essa frasezinha. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Assim como há corpo animal, há também um corpo espiritual.
Gente, esse conhecimento é muito antigo. Desde lá dos Vedas de Krishna, na Índia, 3.000 e tantos anos antes de Cristo. Veja uma figura aí do lado esquerdo, uma pessoa deitada, e ela começa como se fosse desdobrar, né? Isso aí se chama mesmo desdobramento, estão vendo? E ele se apresenta, então, fora do corpo físico, com seu corpo espiritual. Mas ele está ligado ali por um cordão de energia, que nós chamamos de cordão de prata. Então, esse corpo espiritual, ele está, neste momento que nós estamos encarnados, preso ao corpo físico. Estão vendo a figura? Quando você desdobra, ele continua ligado ao corpo físico por um cordão. O que acontece no momento da desencarnação? Esse desdobramento é definitivo. Então você já não tem mais aquele cordão ali de prata. No mundo espiritual, os espíritos conseguem distinguir quem está encarnado ou desencarnado pelo cordão de prata. A figura da direita, um médium, parece até o Chico Xavier, né? Cercado ali de pessoas sentadas na mesa, e tem 3 espíritos lá com ele, comunicando coisas para ele, e ele está mentalmente ligado a esses espíritos. Eles não têm um cordão de prata, eles estão desencarnados. Então eles estão com o seu corpo espiritual junto ali ao médium, que tem o seu corpo espiritual também preso ali ao corpo físico. E é comum, às vezes, o médium, quando ele está num processo de transe mediúnico, ele desdobra um pouco. Então, voltando aqui para mim. Então, essas figuras mostram o corpo espiritual. Então, agora, nesse momento, eu tenho aqui junto a mim o meu corpo espiritual, entranhado com o corpo físico. Quando nós relaxamos, dormimos, pessoas no hospital em estado de coma, esse corpo espiritual ele sai e fica preso pelo corpo físico. Né? Então, nós dizemos que a pessoa desdobrou. Nesse desdobramento, você está literalmente com a sensibilidade do espírito no chamado plano espiritual. O sonho daquilo que nós lembramos durante a noite, que nós estávamos inconscientes, o sonho muitas vezes é a lembrança da nossa passagem por esse plano espiritual. Essas lembranças às vezes são confusas, muitas vezes a gente mistura a lembrança da passagem pelo mundo espiritual durante o desdobramento. Nós misturamos com coisas que nós temos na nossa memória física, e algumas pessoas têm a facilidade muito grande de lembrar quase que integralmente tudo que elas viveram. É aquele desdobramento lúcido. E existem pessoas que conseguem desdobrar conscientemente, forçar a situação de desdobramento. Isso no mundo todo. É muito conhecido o caso dos hindus, que eles entram no estado de meditação e eles desdobram. Os monges, eles treinam para isso. Isso pode ser treinado, mas depende muito também de certas características de certa pessoa. Portanto, nós temos um corpo espiritual. Esse corpo espiritual ele é composto de quê? De uma outra matéria. Não é a matéria da tabela periódica, isso a gente sabe. É uma outra matéria. E não é absurdo hoje nós admitirmos, até pelo lado da ciência, que existe essa outra matéria. Porque a ciência já descobriu isso, que existe outra matéria. Aliás, 96% do universo é composto de uma outra matéria. Essa outra matéria, nós não conhecemos nada sobre ela, mas podemos afirmar, sem medo de errar, que ela é um daqueles estados de compressão do fluido cósmico universal. Ou seja, mesmo no plano espiritual, a matéria se apresenta em vários níveis de condensação ou de compressão, ou em linguagem mais técnica, em vários níveis vibratórios. O nosso próprio corpo espiritual, ele vibra, ele é matéria.
E cada um tem um corpo espiritual num nível vibratório diferente. Cada um tem uma densidade diferente do corpo espiritual. É isso que vai dar a posição do espírito no espaço ao desencarnar. Porque a própria Terra, ela não é formada apenas por essa parte densa onde nós estamos pisando. Ela é como se tivesse várias camadas vibratórias, várias faixas de densidade dessa outra matéria. Porque esta outra matéria, a que constitui o nosso corpo espiritual e as colônias espirituais, ela, sendo matéria, ela sofre também a ação da gravidade. Muito menos intensa do que dessa matéria aqui, mas ela sofre. Ou seja, o nosso corpo espiritual, ele também sofre a ação da gravidade. Entenderam? Então, quando a gente fala de mundo espiritual, não é uma coisa abstrata. E vejam bem, repetir algo que eu sempre falo e outras pessoas falam, nós não estamos materializando o espírito, o mundo espiritual. É o contrário, nós estamos espiritualizando a matéria. Mas vamos na literatura espírita, na Gênese, capítulo 14, os fluidos. Vou ler só um pedacinho. Kardec, sempre orientado pela espiritualidade, diz o seguinte: a qualificação de fluidos espirituais, desses fluidos, né, que compõem o chamado mundo espiritual, então a qualificação de fluidos espirituais não é rigorosamente exata, pois que, em definitivo, trata-se sempre de matéria mais ou menos quintessenciada, mais ou menos densa ou mais pura. Nada há de realmente espiritual senão a alma ou princípio inteligente. Gente, de espiritual é só o espírito. Esse não é a matéria. O espírito é uma luz, é uma consciência, uma inteligência. Isso não é matéria, mas ele se reveste de matéria e manipula a matéria. Então, repetindo, nada há de realmente espiritual senão a alma ou princípio inteligente. Eles são assim designados por comparação e, sobretudo, em razão de sua afinidade com os espíritos. Pode-se dizer que é a matéria do mundo espiritual. É por isso que são chamados fluidos espirituais. Então, Kardec está dizendo o seguinte: esse termo fluidos espirituais é apenas para distinguir, porque, na verdade, tudo é matéria. Então, o nosso corpo espiritual, ele é formado desses fluidos espirituais, dessa outra matéria. As colônias espirituais, os mundos que não são físicos, são formados dessa outra matéria, que a nossa ciência tenta chegar. Só reconhece o seguinte, que existe 96% do universo é formado de outra matéria. Na verdade, a nossa ciência não sabe nada a respeito dessa outra matéria. E sobre o corpo espiritual, nós sabemos que ele é formado de outra matéria, mas também nós não conhecemos nada sobre a fisiologia, como esse corpo espiritual funciona. Só sabemos que ele tem cabeça, tronco e membros, que ele tem um cérebro perispiritual, órgãos perispirituais. Agora, como esse corpo funciona, a gente não sabe. O coração bombeia o quê? Como são esses órgãos? Isso é uma ciência que nós ainda não conhecemos. E eu tenho certeza, vamos dizer, convicção, de que isso vai ser revelado mais à frente. O Espiritismo começa com Kardec, não termina com Kardec. A revelação espírita, ela vai sempre avançando conforme nós temos condições de entender e conforme nós temos o merecimento. Então, nós ainda vamos aprender muito, coisas novas, no futuro, que eu acredito seja bem próximo, coisas maravilhosas sobre essa matéria do mundo espiritual, como a mente domina, controla, plasma essa matéria, e sobre a própria constituição do corpo espiritual. Mas outra coisa nós sabemos, que esse corpo espiritual ajuda a moldar o corpo físico. No momento da encarnação, o espírito ele vai moldar aquele embrião
que vai se formar no ventre da mãe, e na verdade aquele embrião copia o corpo espiritual. Mas a forma final que vai ter aquele bebezinho vai trazer não apenas as características que o espírito já tinha antes de encarnar do corpo espiritual, mas vai trazer características dos pais. Cor dos olhos, cabelo, cor de pele, certas características físicas. Então, o ser que nós somos é uma combinação da genética com aquilo que nós já trazíamos no nosso corpo espiritual. E nós vamos poder falar mais sobre isso, de assuntos interessantes, como, por exemplo, o suicídio. Vejam a outra figura aí. Essa outra figura é o duplo etérico. Vou falar muito rapidamente sobre isso, né? Então, o corpo espiritual ele se une ao corpo físico por uma espécie de uma outra matéria. Nós já falamos que a matéria ela é muito variada, né? E essa outra matéria que é originada do nosso organismo é o chamado duplo etérico. O duplo etérico é como se fosse uma cola do corpo espiritual, do perispírito, com o corpo físico. E por ele circulam energias. As energias que circulam em nós passam por centros de força, fulcros energéticos, que podemos chamar também de chakras ou chakras. Então você vê na figura energias do corpo espiritual indo ao corpo físico, mais densificadas, passando pelo duplo etérico. E energias mais densas do corpo físico, passando pelo duplo etérico e sendo mais sutilizadas. Eu não vou entrar em muitos detalhes, vou ler o que está escrito aí. Ao contatarem-se o espiritual, perispiritual e o físico, ou seja, ao entrar em contato corpo espiritual com corpo físico, faz-se necessário um filtro que absorva e recicla as energias vitalizadoras que passam a percorrer entre eles. O duplo etérico é este filtro. O duplo etérico é a sede dos centros de captação e reciclagem de energia. Então, voltando aqui para mim, você tem o corpo espiritual e o corpo físico. O corpo espiritual, nesse momento, está preso aqui ao corpo físico. São dois níveis de matéria, de vibração muito diferentes. É preciso um nível de vibração de matéria intermediário, como se fosse uma cola mesmo. Então, quando nós estamos encarnados, esse duplo etérico, que é uma energia gerada das nossas células, misturadas com energias desse outro plano, é como se fosse um corpo duplo, tem energia dos dois planos. Por isso é chamado de duplo etérico. Ele, quando nós estamos encarnados, ele é o responsável por esse acoplamento do corpo físico e do corpo espiritual. E nós somos um ser complexo, onde a mente faz com que circulem energias. Quando nós fazemos uma prece, quando nós tomamos um passe, circulam energias por nós. E existem canais por onde essa energia flui, são chamados chakras. O corpo espiritual tem chakras e o duplo etérico tem chakras. O corpo físico não tem chakras. As nossas sensações, determinadas energias que nós recebemos do plano espiritual, passam pela mente do espírito através do corpo espiritual, do duplo etérico até o corpo físico. E certas energias físicas, elas fazem um caminho contrário. Toda essa circulação de energia através dos chakras. O caso típico é o passe, onde entra aqui pelo coronário energias que se distribuem pelo nosso corpo. Eu só queria registrar que existe o duplo etérico. Quando a gente desdobra, esse duplo etérico fica no corpo físico. Ele pode se afastar até um pouquinho, mas ele volta, porque se não voltar, a gente tem sérios problemas no corpo físico. Esse duplo etérico está pleno de energia vital, que dá vitalidade às células. Por isso que ela é gerado das próprias células. Então nós desdobramos, nosso corpo espiritual vai, o duplo etérico fica aqui. Mas no momento da desencarnação,
na morte física, o corpo espiritual vai, aquele cordão de prata se rompe quando cessam as energias do corpo físico, e esse duplo etérico ele se dissolve, ele desaparece. E o corpo espiritual está livre, então, do corpo físico, porque a energia vital do corpo físico se esvai, e o duplo etérico ele é muito energia vital, e o corpo espiritual se vai. O que acontece com a pessoa que comete suicídio? Ela tem muita energia vital. Ela se mata achando que vai perder a vida e não perde, e o corpo espiritual quer ir. Mas como tem muita energia vital aquele corpo físico, o duplo etérico demora a se dissolver. O cordão de prata ainda está ali, e o espírito quer ir, não vai. Isso dá uma condição de sofrimento muito grande. E muitas vezes, dependendo do caso, quando não há uma intervenção espiritual, porque a gente tem que tomar cuidado quando fala de suicídio, certos temas são complicados. No próprio MAP nós temos amigos e amigas que perderam entes queridos pelo suicídio, então de maneira nenhuma a gente quer falar algo para chocar. Felizmente são pessoas espiritualizadas que entendem isso e que ajudam muitos entes queridos que partiram pela via do suicídio. Então eu falo isso de maneira muito respeitosa a todos que perderam entes queridos pelo suicídio, tá bom? Mas é conhecimento, por isso eu tenho que falar. Então o corpo espiritual quer ir, mas ele ainda está ligado ao corpo físico, e às vezes o espírito tem as sensações da decomposição daquele corpo, o que é horrível. Em outros casos, a espiritualidade vem e desliga logo aquele espírito, que embora ele tenha cometido suicídio, existem atenuantes. Aí é uma história que a gente, em outro momento, pode falar, tá bem? Então, existe o duplo etérico. Ele se dissolve na morte física. Ele é a cola do corpo espiritual com o corpo físico. Cola entre aspas, tá bom? Pulando aqui de assunto, já que a gente está falando de desencarnação e vida espiritual, eu estou enfocando muito, por enquanto, o corpo espiritual. Quando a gente está numa situação, no hospital, em coma, quando chegou o momento da desencarnação, nós somos muito visitados por espíritos que vêm nos acompanhar no desligamento do corpo físico. O espírito que tem uma certa evolução e um merecimento, ele é auxiliado no momento da desencarnação. E isso é, assim, muito confortante para nós. Agora, aquela pessoa que viveu no crime, ela, na verdade, na hora da desencarnação, é quase como se ela ficasse por conta dela. Porque ela também não dá abertura mental para nenhum tipo de ajuda, não faz prece, ela viveu uma vida toda desregrada, então esse desenlace vai ser difícil para essa pessoa. Mas quem tem um mínimo de merecimento, de esforço, de evolução, que teve um planejamento reencarnatório, porque na reencarnação a nossa vida é planejada, essa pessoa é ajudada. Então vou mostrar mais uma figurinha, que é o apoio espiritual na desencarnação. Vocês veem uma pessoa, claramente ela está num leito de um hospital e ela está ali desdobrando. E você vê ali um casal, que na verdade são dois espíritos desencarnados, apoiando essa pessoa. Ela não necessariamente precisa estar em coma. Voltando aqui para mim, é muito comum quando uma pessoa está no hospital ou está em casa e está, como a gente diz, nas últimas, ela começar a ter uma situação que alguns interpretam apenas como delírio. A pessoa está delirando, a pessoa está vendo coisas, descrevendo coisas. Vocês devem ter tido essa experiência na família. E estou vendo alguém, estou vendo minha avó, estou vendo meu avô, estou vendo um homem, estou vendo uma pessoa, estou vendo uma árvore, uma paisagem. A pessoa começa a descrever, na verdade ela está naquele processo de desdobramento, porque ela começa já a se desligar aos poucos do corpo físico. A energia vital vai diminuindo, a pessoa vai enfraquecendo até chegar ao ponto em que ela não consegue mais se manifestar fisicamente, e ela começa o processo de desligamento completo. E aí tem espíritos que vão e dão uns passes dispersivos. Existe uma coisa muito interessante que acontece,
e vocês também já devem ter tido essa experiência, já falei disso antes, que a família daquela pessoa que está no hospital fica rezando por ela, segurando o espírito. E está na hora do espírito ir, porque tem uma hora. O que a espiritualidade faz? Dão lá um passe, passam energia para aquela pessoa e ela dá uma despertada. Ela parece que dá uma melhorada. E todo mundo que está acompanhando dá uma relaxada. Normalmente as pessoas estão tensas, quem está acompanhando fica às vezes noites sem dormir, e quando a pessoa dá uma melhorada, todo mundo, é a hora que o pessoal relaxa, e naquela noite o pessoal está mais desligado, fulano está melhorando. A espiritualidade vai lá e desliga, desenlaça a pessoa, aí de repente a pessoa desencanou, mas eu não tinha melhorado, né? E todo espírito está sabendo disso. Quando tem alguém no hospital já fica meio assim quando a pessoa começa a melhorar, mas continue fazendo suas orações, porque a pessoa pode estar melhorando mesmo. A gente nunca sabe quando é a hora de alguém partir, né? Só estou dizendo que isso é comum. Bom, eu tenho falado da matéria que compõe o corpo espiritual, o perispírito, que é a matéria, então, com os seus chakras. Esse corpo espiritual, enquanto a gente está encarnado, está preso ao corpo físico, colado por um laço de energia, aquele duplo etérico, que é basicamente energia vital. E esse corpo espiritual, então, é essa outra matéria. Quando a gente desencarna, nós vamos para o chamado mundo espiritual. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Esse mundo espiritual, como nós vimos, o universo ele é repleto de matéria. Não só a matéria, os 4% da tabela periódica, como essa outra matéria, os 96%, que a ciência está tentando entender que matéria é essa. Ela só consegue perceber que existe essa matéria, a ciência, porque ela justamente interage com a outra matéria, os 4%. Essa outra matéria, matéria escura, a energia escura, ela afeta a gravitação dos mundos, dos planetas, das estrelas, porque as estrelas também estão em movimento. O nosso Sol gira em torno de um eixo. O nosso Sol está arremessado, gira na galáxia, e os planetas vão acompanhando esse Sol. Tudo é movimento na natureza. Então, essa matéria do mundo espiritual, ela é matéria. Vamos colocar isso na cabeça, que não existe apenas essa matéria, e que quando a gente fala de uma colônia espiritual, quando a gente fala de plano espiritual, nós estamos falando também de outros estados da matéria, outras faixas vibratórias que estão presentes no universo. Vamos colocar isso na mente. Então, uma colônia é nosso lar. Aquelas construções são construções mesmo de outra matéria. Fica mais fácil de perceber, caramba, realmente, se existe outra matéria, essa matéria pode ser ordenada. Por que não? O fato de eu não ver não quer dizer que ela esteja lá. E isso nos dá uma grande lição. Quando a gente fala de corpo espiritual, de colônias espirituais, de mundos extrafísicos, que não são mundos dessa matéria densa, nos vem na mente o seguinte: a criação de Deus é muito mais ampla, muito mais bela, muito mais completa do que os nossos pobres sentidos conseguem perceber. A criação de Deus vai muito além do nosso campo visual e auditivo. A criação de Deus é maravilhosa. E o espírito, essa consciência, que essa sim não é a matéria, é derivada de alguma forma, que a gente também não compreende, desse Deus. Jesus olhava para a gente e falava, né? Vós sois deuses, tudo que eu faço vós podeis fazer e muito mais. Ele entendia quem nós somos. Nós ainda não entendemos quem nós somos. E esse é um outro desafio nosso. Quem somos nós? Nós não fomos criados à imagem e semelhança de Deus? Não é isso que foi ensinado até na Bíblia? Deus, o que é Deus? Deus não é uma pessoa. Não é uma pessoa. Deus é uma inteligência, uma superconsciência que organiza toda essa vida, que organiza toda essa matéria. E Deus se manifesta na natureza através de princípios físicos e matemáticos. Tudo isso tem matemática,
tudo isso segue leis que a gente apelida de ciência. E os cientistas, que são muito voltados à matéria, cometem um erro muito grande. Quando começam a compreender um pouco mais as coisas, tendem a excluir Deus, porque eles sempre tentam explicar as coisas por matemática, por física, química, por interações, e é isso mesmo. Mas estas leis, essas regras, é por aí que Deus se manifesta. Então existe uma simetria numa flor, numa galáxia, tudo é matemática, mas tudo é manifestação de Deus. A vida, aquilo que a ciência não consegue compreender, é aquela luzinha quando você olha dentro do olho de uma pessoa, no olho de um animal, de um cachorro, de um gato, você vê uma luzinha lá dentro. Essa luzinha é que é o princípio inteligente, é o ser. A vida é isso, e isso a ciência está muito longe de entender e de explicar. É essa vida que é a mais ligada a Deus. E tudo, na verdade, é manifestação de Deus. A Terra não é composta apenas por essa matéria densa. Nós temos faixas vibratórias, fluidos espirituais, que sofrem a ação da gravidade e que vão concentrando matéria ao redor da Terra, em diferentes níveis de condensação. Da mesma maneira, para fazer uma analogia, que a nossa atmosfera ela é mais densa ao nível do mar, conforme a gente sobe, atinge altitudes mais altas, o ar vai ficando mais rarefeito, a matéria se agrega menos. Vamos dizer que esses fluidos, essa outra matéria, que não é a matéria da tabela periódica, também se agrega em torno da Terra, formando camadas mais densas próximas de nós e menos densas a partir do momento que você se afasta do núcleo. Essa outra matéria, vamos considerar que pelo menos parte dela é a matéria que nós chamamos a matéria do mundo espiritual. Eu não estou afirmando que a matéria do mundo espiritual é matéria escura. Eu estou dizendo que essa matéria é um outro tipo de matéria, que não é esses 4%. E se a ciência ainda não conhece essa outra matéria, só admite que ela existe, na literatura espírita, desde o século XIX, se fala dela. Então, a Terra, vejam essa outra figura, esferas espirituais. Estão vendo ali o núcleo, como se fosse o caroço de uma fruta, é onde nós estamos pisando. E em volta de nós você tem condensações dessa outra matéria, desses fluidos espirituais. É essa matéria que circula a Terra, é nessa matéria, e é essa matéria que nós vamos condensar, vamos mexer com essa matéria através da nossa inteligência e construir coisas. Então a colônia nosso lar, está vendo uma estrelinha ali? Olha, tem uma estrela ali. Ali é simbolicamente a posição aproximada da colônia nosso lar. A colônia nosso lar está numa faixa vibratória próxima do núcleo, mas já não está tão próxima assim. Aquela primeira faixa ali perto do núcleo, que envolve o núcleo, é o chamado umbral, que é a matéria mais densa. Tá bem? As faixas vibratórias, conforme você se afasta, elas são menos densas. Tá legal? Então, voltando aqui para mim. Isso significa o seguinte, tá aqui o núcleo, você tem faixas vibratórias, como se fossem vários andares de um edifício, ou uma cebola com várias camadas. Aquela camada mais próxima de nós é a mais densa. O nosso corpo espiritual também é matéria desse outro plano. E dizem os espíritos, nós tiramos a matéria que constitui o nosso corpo espiritual do mundo onde nós vivemos. Então, essa matéria que constitui o nosso corpo espiritual, que não é a matéria da tabela periódica, é outra matéria, ela é, na verdade, formada, ela é constituída pela matéria do nosso mundo, ou seja, essa outra matéria que nos reveste. Cada um de nós tem um corpo espiritual mais denso ou menos denso, como se fosse um balão. Alguns é como se fosse um balãozinho cheio de ar,
que o corpo espiritual é mais pesado, mais denso. Outros é como se fosse um balãozinho com gás hélio, um corpo mais leve, que você solta, vai lá para cima. Quando nós desencarnamos, qual a faixa vibratória que nós vamos ocupar? É a faixa compatível com a vibração, com a densidade do meu corpo espiritual. Se eu tenho um corpo espiritual muito denso, ao descolar do corpo físico, eu vou estar próximo dessa faixa mais próxima de nós. É quando o espírito vai para o umbral. Outros vão para um nosso lar, outros vão para uma esfera superior. O que dá essa vibração? É uma outra lei, o amor. Quanto mais a pessoa ama, mais vibrante, mais leve é o corpo espiritual. Mas este é um assunto para o próximo estudo, tá bem? Eu convido a vocês para refletirem sobre essas coisas. Eu vou dando dicas aqui de onde vocês podem encontrar na literatura espírita esses assuntos. Já falei aqui do capítulo 14 da Gênesis. Leiam o capítulo 14 da Gênesis. Quem nunca leu a Gênesis, não fique com receio. Vai lá no capítulo 14, está muito bem explicadinho. É o capítulo intitulado Os Fluidos, e vai falar dessa outra matéria que constitui o nosso corpo espiritual, que constitui as chamadas colônias espirituais, que constitui o mundo espiritual. Mas o nosso tempo se esgotou, então ficou um primeiro dia com várias reflexões e informações. Algumas delas eu estou repetindo informações de outros estudos, mas é assim mesmo. Existem pessoas que assistem e estão vendo pela primeira vez, nunca ouviram falar desse assunto, outras estudam, conhecem esse assunto, outras conhecem muito bem, mas é sempre bom ordenar esses pensamentos, esses conhecimentos. Então vejo vocês na próxima semana, quarta-feira, às 20 horas, divulguem isso, fica tudo gravado, vocês podem indicar para outras pessoas, e porque a gente tem que levar o esclarecimento para as pessoas e falar sobre vida, tá bem? Então, que Jesus abençoe a todos. Obrigado pela atenção, pelos comentários. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.